Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode se sentar. Eu me sinto honrado em retornar a essa casa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me sinto feliz e honrado. É uma grande oportunidade a qual o Senhor tem dado a mim e a minha família de poder rever todos vocês. Quero glorificar a Deus. Vai dar microfonia por essa oportunidade de estar aqui. Faço-me acompanhado sempre da minha esposa e do meu filho. Se tu vê alguém aí correndo, tacando a cadeira em algum lugar, esbarrando tudo, é meu filho, gente. Então me perdoa, gente. Tá? Me perdoa, é ele. A mãe, quando não segura, ele tá com um terror legal na igreja, tá? Esse aí, acho que eu vou ter que me acostumar com a ideia que eu vou ser pastor. Eu não queria, não. Eu fico pensando, meu filho sendo pastor. Eu falo assim, o filho do pastor, essa parte bagunça. Filho do pastor sempre leva esses apelidos, né? Eu falava isso também para os outros. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo aí, tem algo diferente hoje nessa casa. Tem algo bem diferente. Estou sentindo Deus desde os hinos da harpa. As irmãs louvaram, eu senti a presença de Deus poderosamente. No louvor dos jovens, no louvor da equipe, na saudação, isso é bom. Se você não sentiu a presença de Deus ainda nesse lugar, esqueça todos os problemas, toda a adversidade da semana, esqueça toda a sua preocupação nesse momento e foque a tua energia em Deus, para que você possa gozar dessa presença maravilhosa que está nessa casa. Para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Então se esvazie de tudo, que você diminua e que ele cresça nesse momento, para que você possa sentir a plenitude da presença de Deus nessa hora. Tem alguém comigo aí? Amém. Tiago, capítulo 1, quem achou diz amém. Versículo 19 diz assim, lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para, mas demore, ou seja, tardio para e ficar com raiva ou irado em outras traduções. Eis um texto que realmente me impactou. Esse texto me fez pensar por horas, refletir, entender em que caminho eu estou e de que forma estou sendo conduzido neste caminho. Para que a gente entenda isso aqui, é necessário saber que Tiago, o autor dessa epístola, ele era irmão de Jesus Cristo. Eu sei que você sabe disso, eu quero só trazer a sua memória novamente. Só que o interessante de Tiago, Bruna, é porque Tiago não cria muito no ministério de Jesus. Ele não era aquele cara que acreditava em que Cristo estava fazendo. A conversão dele veio após a ressurreição de Cristo. Tiago passou a entender qual era o propósito dele quando Cristo ressuscitou. Perceba que eu falo de alguém que viu Cristo crescer, viu seus primeiros passos, foi formado, mas mesmo assim desacreditou dele, Ju. Vê se não parece com a gente, em determinados momentos,
em que amigos e pessoas próximas conhecem, sabem quem nós somos, mas mesmo assim vai acabar desacreditando da gente. Eu não sei vocês, mas eu já passei por muitas situações dentro da igreja que já me fez chorar. Já passei por situações que me feriram de forma em que eu cheguei a desacreditar de tudo e de todos. Eu já cheguei a dizer para Deus, numa certa feita em oração, que eu era um lixo. Eu cheguei a dizer para Deus palavras duras, dizendo para Ele: o que sou eu diante do Senhor? Eu não sirvo para nada. A ponto de palavras entrarem tão profundas em mim, em eu deixar de acreditar no propósito que o Senhor havia arquitetado para a minha vida. E aqui eu quero liberar uma palavra para você e dizer que toda palavra do inferno, toda palavra do inimigo que foi lançado sobre a tua mente e o seu coração, ela está sendo jogada por terra agora. Se há alguma aflição na mente e no seu coração e que sua alma está desacreditado daquilo que o Senhor arquitetou para você, no nome de Jesus e no poder da palavra dele, eu quero desfazer toda a obra do inimigo sobre você e sobre a sua casa. Agora, Tiago, isso é muito louco. Ele é alguém tão importante, ele se torna um mártir, como alguns vão dizer, no ano 62. Ele, quando morre, vira um ícone, porque ele teve muito poder e ação. Atos capítulo 15 relata um pouco do que ele faz. Ele tem um jugo muito grande em Jerusalém. Ele é dado como o Tiago perfeito. Ele chega a ganhar apelido porque era um homem que agia com justiça e integridade. Agia de íntima compaixão com os outros. Não se canse nessa introdução, já vou mergulhar contigo. Estou falando de alguém que escreve uma epístola tratando-se sobre o poder de uma palavra, a qual, hora atrás, ele não acreditava nesta palavra. Ele era alguém que não acreditava que Cristo poderia mudar e transformar a vida de alguém. Mas então, por acreditar e entrar no plano, no projeto que Cristo tinha, Tiago agora se torna alguém importante. E essa epístola dele... E tem provações que, quando estamos sofrendo, o primeiro ato que nós temos é desistir e abandonar. O ato da provação, que se ela for muito dura, ela nos faz abandonar e até mesmo nos apostatar da fé. O coração endurece e em determinados momentos vamos achar que Deus não está mais do nosso lado. Só que o que Deus vai dizer assim: se ouvindes a minha palavra e guardardes os meus mandamentos. Se ouvir, se guardares na tábua do teu coração. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que isso daqui é uma coisa fácil. Porque tem gente que pode ser justamente reativo, tem gente que escuta aqui e já responde aqui. É rápido demais. Conseguiu nem filtrar, quando já foi. Já largou para todo mundo. Mas quebrei, né? Eu não estou acostumado. Se fosse eu estou sendo lapidado, gente, tá? Estou sendo lapidado, o Senhor está me lapidando. Está usando a minha esposa para me lapidar. Toda vez ela fica para mim: cala a boca, menino. Ah, Jesus. A minha eu fico suado com o rádio, fala: não anda, cala a boca não. Fala: cala a boca, menino, doido para falar. Mas a palavra está me ensinando, tem que ser tardio.
Precisa ser pronto para ouvir. Porque a Bíblia diz que tudo vem pelo ouvir. Quando você escuta a palavra, essa palavra entra. E quando ela entra, ela te proporciona a começar a trabalhar os frutos do Espírito sobre ti. E ouvir é difícil, principalmente quando você acha que alguém não é melhor do que você para poder falar. Vai doer, vai aguentar. O problema é esse. Aqui não acontece isso não, tá? Só lá para baixo. Eu vou contar para vocês. Aqui eu sei que não vai acontecer isso aqui, né? Eu tinha um amigo que ele era líder, né? Mas tinha um liderado que achava que era melhor do que ele. Não, eu não concordo com o que ele fala. O que ele fala para mim não serve. E era uma briga muito grande, né? E o liderado estava conseguindo levar quase uma terça parte. Menino enviado às trevas, né? A galera estava dando ouvido para ele. Ele falava e perguntava assim, não é que é verdade? Só que eu tô falando, eu, Mauro, né? Falei pro rapaz ficar tranquilo. Eu falei, cara, fica tranquilo. Eu falei pra ele, porque quem tá de fora do assunto fala que pra ficar tranquilo é mole. Quem tá dentro é outra coisa. Eu falo pra todo mundo ficar tranquilo. Agora eu não sei como eu ficaria nessa situação. Mas eu falo pros outros. Meu papel é falar, fica tranquilo. Aí eu falei pra ele, fica tranquilo, cara. Deus vai agir. Porque o decorrer da caminhada me ensina que eu não preciso me justificar para ninguém. Deus não precisa ser justificado por você, amigo. A palavra não precisa de um defensor. Deus se faz, Ele consegue se defender somente no teu comportamento. E sabe qual é o pior disso, Bruno? É que por mais que eu possa espernear contigo por ser líder, reclamar contigo, se eu estiver no teu lugar, eu vou ser um péssimo líder. Porque aquele que não senta para ouvir, não vai ficar de pé para falar. Para ser um bom líder, tu tem que ser um bom ouvinte. Para ser um bom líder, você precisa aprender. Todos nós aprendemos. Eu não sou professor da escola bíblica dominical na igreja. Tem alguém que dá aula e eu sento para ouvir. Não é porque o Mauro sai para pregar que o Mauro sabe de tudo. É claro que não. Deus me livre. Tu já pensou se alguém souber de tudo? Leva ele, que esse menino é um santo. Mas a gente, falho, pecador, uma vez que não escutamos a palavra do Mestre, vamos trilhar caminhos igual Sansão. E vamos achar mel em carcaça morta. O problema não é só achar, o problema é comer e dar para quem não tem nada a ver com isso. Mas se o problema fosse você se arrastado sozinho, estava bom. O problema é quando tu arrasta pessoas que não tem nada a ver com isso e vai contigo. Eu até citei hoje, falei com meus irmãos, falei com o Arthur, que o número 23 me atraía de tal forma, que o número 23 me deixava pensativo no que Balaão vai fazer. E eu disse para eles, olha o que vai acontecer, vão mandar alguém na casa de Balaão. Balaão vai dar água, vai dar pão e vai deixar eles dormir. E quando ele ora para falar com Deus, Deus vai perguntar para ele, quem são esses que estão, por favor? Olha o que Provérbios, no seu capítulo 18, no seu versículo 21, vai falar. Foi? Vou pedir para vocês lerem comigo, amém? 1, 2, 3. Olha o que o Espírito vai dizer. A morte e a vida estão no poder da...
Um tapa às vezes não é nada, por uma palavra que vai de encontro com o nosso coração. Às vezes o que é um tapa, né? Aquela palavra que vem de encontro, às vezes você nem espera, e quando ela vem, se faz. Eu lembro de uma certa feita que eu estava na igreja e eu estava aprendendo a tocar. E meu sonho sempre foi tocar. E eu aprendi a tocar violão num violão de 3 cordas, né? Só tinha 3 cordas de nylon. Meu irmão até brincou com meu tio esses dias. Falou assim, não quer aprender a tocar violão? Eu tenho lá em casa com 3 cordas. Aí meu tio começou a rir. Falou, por que tu não bota as outras 3? Ele, não, eu aprendi com 3, tem que aprender com 3 também. E a gente só tocava aquelas 3 cordas, minha mãe vinha e falava, meu Deus, eu não aguento mais. É muito chato. E ficava tinguelengue. Aí eu falei, tá bom, o problema é o violão, então eu vou pra bateria. Ela, então tá bom. Aí eu peguei 2 latas de tinta, de 18, botei na escada assim, ó, peguei a tampa, botei, peguei a paleta de churrasco e começaram. Ah, a velha ficou louca. Gente, ela chutou tudo. Ela, meu Deus, essa perturbação na minha cabeça. Eu falei, ué, eu quero aprender. A gente ficava lá querendo aprender, eu queria, porque eu gostava. Porque na minha época, ser músico dentro da igreja, gente, era um nível muito grande de você estar bem, saber que vai levar o povo à adoração. E uma vez eu estava tocando no congresso, eu não tocava muito bem, e um rapaz cantando no da harpa e eu lá, tentando seguir de tudo quanto é jeito. Sabe quando a gente tenta seguir, né, filho? A mão vai tudo quanto é canto. Parece que tem uma pista de carro, tu vai. O cara parou e falou assim pra mim, pelo amor de Deus, filho. E então eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me ensinar a tocar, eu não vou sair da tua casa, eu vou tocar só na tua casa, eu vou ajudar quem tiver que ajudar, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Porque agora eu lembro disso, isso é uma experiência que eu consigo contar, mas na época, isso me fez ficar sem ir para a igreja quase um ano. Eu aparecia na igreja uma vez na semana. Sentava no último banco e não queria ouvir ninguém. Nada. E se me desse a paz do Senhor, eu virava a cara. Porque a ferida estava tão grande com aquela palavra que foi lançada, que eu já não conseguia mais ouvir a voz do meu pastor. Quando o meu pastor tentava me atrair de volta, eu me afastava. A ferida estava tão grande que quanto mais o pastor tentava me trazer para me curar, eu me afastava para ficar irado. Que isso? O pastor estava querendo me tratar, mas eu não conseguia ser tratado. Porque eu não queria escutar palavras de tratamento. Porque a palavra que tinha sido lançada no meu coração e que abriu a ferida ficava remoendo na minha mente todos os dias. Você não é bom, você não é bom, você não é bom. E aquilo ficava martelando na minha cabeça. Mas uma vez, numa consagração, não deu para fugir. Eu estava chorando tanto que uma irmãzinha se levantou, eu nem vi a hora que ela chegou. Eu só senti aquele abraço. E aí que eu me acabei mais ainda, que eu já estava chorando. Quando ela me abraçou, sabe quando tu sente uma paz no colo? Foi ali que Deus me tratou. Aleluia!